de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Nesta edição do Agropapo, uma vez mais, aí vamos tratar justamente aí de toda a questão aí de novidades do universo da agricultura digital, da tecnologia da informação aplicada ao agronegócio. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber o Alex Santos da Motorola, enfim, mais uma multinacional apostando forte aí na tecnologia da informação no agronegócio. Alex, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Obrigado pela oportunidade, Ronaldo. Um prazer Imagina, estar aqui. nós que agradecemos. Justamente vou pedir para a gente começar aqui esse nosso bate-papo aqui, você contar um pouquinho aí de qual que é justamente esse papel, essa aposta, vamos dizer assim, investimento aí da Motorola no agronegócio, enfim, a multinacional aí do universo do TI, Telecom, agora apostando aí na agricultura. Como é que é isso, Alex? Legal. Bom, Ronaldo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É bem interessante, a Motorola já está no Brasil, já tem 40 anos, né? Esse ano que nós completamos 40 anos, a Motorola é uma empresa de 90 anos, uma empresa global, como você bem colocou. E a gente vem trabalhando muito na questão não somente de voz, mas também da conectividade no campo. Né? Nós temos nossos clientes hoje, vários deles no setor do agronegócio, papel e celulose também, suco alcooleiro, já utilizando soluções de Motorola para comunicação de voz digital, e a gente está trazendo cada vez mais a questão da conectividade no campo também, que é você conseguir enviar dados, e não somente voz, através de equipamentos que nós temos hoje de comunicação digital. Então, qual que é a ideia, qual que é o diferencial? É você ter a garantia que você vai conseguir apertar o PTT e fazer uma comunicação de voz, que você também tem essa garantia de enviar também dados curtos. Né? Então, a gente está investindo muito no agronegócio, nas soluções que nós temos de comunicação. E como eu comentei, já há 40 anos no Brasil, a gente acompanha muito o agronegócio desde o início e é um mercado que a gente conhece muito bem, não somente diretamente através da Motorola, mas também através dos nossos parceiros. Né? Nós temos hoje no Brasil aí mais de 170 parceiros que atendem também esse setor de agronegócio. Então, acho que esse é o nosso foco. Tá, legal. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, fazendo nossa reunião de pauta, nosso briefing aqui, e justamente nessa questão que você falou aí de dados e tudo mais, quais são, vamos dizer assim, especificamente esses produtos, essas soluções, serviços aí que a Motorola está trazendo aí para a agricultura, enfim, para os produtores rurais? Bom, desde o início da Motorola no Brasil, a gente sempre foi muito conhecido pela comunicação de rádio, né? Radiocomunicação é o nosso produto principal. E desde 2007, né, quando nós lançamos o nosso produto que chama Mototurbo, que é uma plataforma de rádio digital, a gente começou a trazer a possibilidade também do envio de dados através da mesma rede de voz. Então a gente tem hoje um portfólio muito completo de radiocomunicação, são rádios portáteis, rádios digitais, repetidoras, onde a gente consegue, através de uma frequência que é exclusiva do cliente, a gente consegue gerar uma cobertura muito ampla para a comunicação de voz. E a ideia é utilizar essa mesma plataforma também para enviar dados. O que são esses dados? Por exemplo, imagina um sensor, internet das coisas, pode ser, por exemplo, um computador de bordo que está colhendo dados da máquina ali, e você, por exemplo, quer enviar os dados com relação à temperatura da máquina, qual foram os apontamentos que essa máquina está fazendo naquele momento. Localização também é algo importante para a gente, né? A gente sabe que nossos clientes têm essa questão de gerenciar a frota, né? Então é importante também ter a localização desses equipamentos. Então, o nosso equipamento não somente voz, como eu comentei, mas tem também toda a questão de integração de dados, I/Os para você conseguir entradas e saídas, para você conectar um sensor, um computador de bordo, GPS integrado ao equipamento também. Então a gente consegue realmente levar uma solução onde não é somente voz, mas a gente consegue integrar realmente toda essa parte de dados. E o ponto que é interessante também é a integração que a gente consegue fazer. Né? Porque a Motorola a gente trabalha muito forte na questão de trabalhar com protocolos abertos. Então, o que nós queremos fazer no campo é ter uma solução que vai ser o caminho para enviar os dados. Então, a Motorola, o nosso foco é colher esses dados críticos, enviar
esses dados com qualidade, com segurança, com assertividade nesses dados e garantir que esse dado vai chegar numa ponta em uma aplicação que não é Motorola. Então nós queremos trabalhar realmente na questão do envio dos dados. Tem um diálogo aberto. Exatamente. Então nós temos as nossas APIs, né, que são as interfaces que a gente consegue abrir também. O nosso banco de dados a gente consegue também compartilhar com qualquer outra aplicação. Então a gente está muito aberto também a sempre conversar e usar o equipamento nosso realmente como um meio de transmissão somente. Tá, então seria justamente, vamos dizer assim, um primeiro passo, assim, então, de certo modo, internet das coisas por meio de rádio, seria isso? Exatamente, você colocou bem o ponto, é exatamente isso, porque, como eu comentei, o rádio ele tem muitas opções hoje. Para você ter uma ideia, o rádio hoje ele possui Wi-Fi, possui Bluetooth, então ele possui uma conexão USB também. Então a nossa ideia é sempre conectar o rádio com outros sensores, com outros equipamentos, para enviar os dados através dessa rede que o cliente já possui, que é uma rede dele próprio. Né? Então, se você já tem uma rede, você tem uma cobertura em toda a sua área de plantio para comunicação de voz, o que realmente é algo ainda muito importante para a operação do dia a dia, Sim. Então por que não utilizar também essa mesma rede, esse mesmo equipamento e transmitir dados também, dados curtos, muito voltado para o que é a internet das coisas, automação de processos. Então dá para fazer isso. Então, por meio do rádio, você, de certo modo, iniciar uma infraestrutura, implantar uma infraestrutura de internet das coisas no campo, né? Perfeito, perfeito. Esse é um bom ponto. E nós temos vários casos, por exemplo, de clientes que têm, imagina tem que... algum case bacana que você possa citar? Sim. Principalmente no setor aí, de silvicultura, papel e celulose, a gente já está muito avançado, né, nesse ponto. A gente tem um caso da CMPC que utiliza um sistema Tetra, por exemplo, que é uma outra plataforma que nós temos também, com comunicação de voz e dados. A gente tem inúmeros outros, por exemplo, onde você tem, no caso, um sensor que está em algum local muito distante, onde a única opção de você trazer esses dados é via uma rede satelital, GPRS, às vezes você não tem cobertura, às vezes sai muito caro. Certo, um então, sensor de clima, de água, de exatamente, irrigação, imagina uma bomba de água, por exemplo, e aí quando esse sensor atinge um certo limite, o rádio está conectado nele e essa informação desse sensor é transmitida através do rádio e a gente alimenta um sistema que o cliente já possui de gerenciamento com esse dado que a gente coletou através do rádio. E isso não tem um custo adicional para o cliente, por quê? Ele já possui uma infraestrutura de comunicação de voz. Então a gente está utilizando a mesma infraestrutura compartilhada para enviar dados também curtos que são importantes para o cliente, como nesse exemplo. Algo complementar também, né? Pode ser uma algo porta de complementar entrada também. e concomitantemente complementar, né? Exatamente. Em alguns casos onde você não tem uma cobertura, por exemplo, de 3G ou 4G, onde o satélite também pode ser algo que pode deixar muito alto o custo da sua operação, então a gente traz uma opção também com o rádio. Bacana. Bom, você também estava citando um pouco antes de começar aqui a nossa edição do Agropapo, também tem alguns cases na área do setor sucroenergético, né? Sim. Como é que são o desempenho dos produtos nessa área? Hoje, nesse setor, né, a gente vê que a principal busca sempre foi a comunicação de voz de qualidade, né? Porque antes a gente tinha a questão da voz analógica, então você tinha muito ruído, às vezes você não entendia bem o que você estava comunicando. Hoje, com o rádio digital, a gente já conseguiu superar essa barreira. Então, a voz hoje ela é realmente de uma qualidade digital, realmente. Então, você consegue entender muito bem o que você está transmitindo. E um ponto eu acho que é muito interessante para a gente nesse mercado é com relação à localização dos equipamentos, como eu comentei, de máquinas, de caminhões. E um ponto que a gente está trabalhando forte agora também, com alguns integradores, é tirar os dados diretamente do computador de bordo das máquinas e enviar esses dados através do rádio. Então isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante também. E aí até um ponto interessante, o que a gente faz, como a nossa infraestrutura são dados curtos, a gente tenta ao máximo compartilhar essa mesma infraestrutura com voz e dados. Então qual que é a ideia? Se você tem, por exemplo, um sensor no computador de bordo que está medindo, por exemplo, a temperatura do motor, e a temperatura até 80 graus é algo que você pode manter operacional que está ok, esses dados, a gente salva esses dados, mas não manda esse dado na rede para você não ter que investir em uma infraestrutura muito maior. Mas se passou daquele trigger, daquele 80 graus, aí sim o sistema envia esse dado em tempo real. Então essa é uma forma que a gente vem trabalhando também nesse setor. Muito bem, meu caro. Só vou dar uma paradinha aqui para fazer umas chamadinhas tradicionais do Agropapo. A gente já volta à nossa boa conversa, ok? Obrigado. Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Se você quiser rever esta edição aqui especial com o Alex Santos da Motorola, é só acessar o canal oficial da UTV no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Assine o canal do Agropapo, é só clicar no ícone vermelho aí no rodapé do vídeo e também após isso clique no sininho lá no canto superior direito da sua tela para você ser avisado de novas edições aí do Agropapo. Bom, acompanhem também o Agropapo nas redes sociais. Nossa fanpage no Facebook é facebook.com/agropapo.
O Agropapo também está presente no Twitter, o nosso perfil por lá é @agro_papo. Também estamos presentes no LinkedIn e também no Instagram, nosso perfil lá é @agropapo_oficial com 2 Fs. E agora quero fazer a chamadinha aí da Farmers Brasil, que é a marca de lifestyle do agronegócio brasileiro, que justamente vem com a proposta aí de conectar campo e cidades com mensagens de orgulho aí de ser do agronegócio, enfim, de ser do agro. Farmers Brasil aí, um abraço para o Alexandre Meconi aí, apoiador do Agropapo. Informações aí apareceram aí na sua telinha aí, os folders aí eletrônicos da Farmers Brasil. E agora a chamadinha aí do TI Brasil. TI Brasil é justamente o evento de tecnologia da informação aplicada ao agronegócio, agricultura digital. A segunda edição vai acontecer em junho na cidade de São Paulo. A primeira edição foi ano passado, em 2018, foi um sucesso, presença de autoridades, executivos, consultores, produtores rurais. Segunda edição acontece em junho. Mais informações na sua telinha, é só conversar lá com o Edson Fávero da Key Business. E agora mostrar as mais recentes edições aqui da Cultivar, uma das principais publicações impressas do agro, parceira aí também do Agropapo. Essa aqui é a Cultivar Máquinas Agrícolas, a mais recente edição. Essa daqui é a mais recente edição de hortaliças e frutas. E por fim, a mais recente edição, o mais recente número aqui também, Grandes Culturas da Cultivar. Mais informações é só acessar o site da revista, revistacultivar.com.br. Muito bem, Alex, voltando aqui à nossa boa conversa. Você, ano passado, justamente também participou aí de um evento grande aí do agronegócio, que foi o Exalc Show, e muito se falou lá justamente em termos de conectividade. Como é que você enxerga, você como especialista, enfim, em telecom e TI, essa questão assim, é então possível diferenciar conectividade do que a gente está acostumado, enfim, de WhatsApp, de voz, de conversar e tudo mais, de conectividade no campo de internet das coisas? São duas coisas distintas? Dá para se montar, vamos dizer assim, no campo uma infraestrutura de internet das coisas, independentemente de você ter lá as torres das operadoras e tudo mais? Como é que você vê isso? Eu vejo que sim, é possível, né? E eu sempre, a Motorola sempre defende muito essa questão de você ter a garantia do envio de voz ou dados no momento que realmente importa. Né? Então, você realmente ter a garantia de quando você vai precisar enviar um dado ou fazer uma comunicação de voz, que essa informação realmente vai chegar onde ela precisa. Então, com base nisso, a gente defende muito a questão de, sim, você ter uma rede separada para isso, porque o que nós enxergamos é que a operação, mesmo do agronegócio, ela é muito crítica. Né? Então, você precisa ter esses dados muitas vezes em tempo real, para você poder atuar diretamente e fazer, por exemplo, uma troca de uma máquina. Se você vai ver, por exemplo, se você tem uma máquina com problema no motor, por exemplo, você atuar com antecedência. Né? Acho que a indústria 4.0 e o agronegócio também 4.0 traz muito isso, né? Sim, de você conseguir usar os dados com mais inteligência e você poder tomar ações antes de que realmente o problema aconteça. Ações preditivas, né? Exatamente, exatamente. Então isso eu acho que é o principal ponto que a gente traz com tudo que é 4.0, na indústria, agronegócio, e também com a questão de internet das coisas, né? Que acho que o principal realmente é você ter uma grande quantidade de dados, mas também, claro, saber utilizá-lo. Então, você ter uma rede onde você não concorre com o usuário, como você comentou, transmitindo WhatsApp, mídias sociais, eu acho que, claro, é uma grande vantagem. Né? Os nossos clientes hoje, com o sistema de radiocomunicação, eles já usufruem disso, porque o sistema de comunicação está ali, é uma infraestrutura, é uma cobertura que foi projetada para garantir a comunicação onde ele precisa. Então, a parte de dados, claro, no nosso ponto de vista, vai muito nesse ponto também, para você garantir não somente voz, mas também o que é dado crítico para a tua operação. Legal, bacana. E justamente essa solução aí, vamos chamar, abre aspas, a internet das coisas via rádio, ela pode ser uma porta de entrada, por exemplo, também para o pequeno produtor? Você vislumbra isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, e até um dos planos também, por exemplo, por que não compartilhar essa rede também? Né? A gente vê que muitas empresas grandes têm a sua própria rede, mas a gente vê também que existe a possibilidade de compartilhamento entre pequenos produtores. Né? Esse foi até um ponto discutido durante a Exalc Show também. E a gente vê como realmente um ponto muito importante de você conseguir compartilhar essa infraestrutura para que mais pessoas possam utilizar, e principalmente para o pequeno produtor, que a gente sabe que faz um papel importante no mercado brasileiro. Dá para fazer um pool, então, de pequenos produtores ali e montar uma rede? Exatamente. A rede ela pode ser completamente compartilhada, né? Sem você correr o risco, por exemplo, da informação do cliente A não entrar dentro do cliente B. Então você consegue separar essas questões, mesmo utilizando uma mesma infraestrutura. Bacana, muito bem, meu caro. Bom, já é um grande chavão abordando o Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua presença aqui. Foi muito interessante justamente contar isso
vamos dizer assim, um modelo de porta de entrada de internet das coisas via rádio. Acho que é algo que justamente é uma demanda muito importante do agronegócio hoje. E quero, por favor, deixar o espaço para você deixar os contatos aí da Motorola Solutions nesse sentido aí de agricultura digital. Por favor. Legal, obrigado. Bom, pessoal, nosso site é www.motorolasolutions.com/Brasil. Para quem quiser um contato diretamente comigo, o meu e-mail é alex.santos@motorolasolutions.com, e nós estaremos em conjunto também no evento, no TIA Brasil também. Terei a oportunidade de palestrar também, falar um pouco sobre o tema. Muito bem. E também no AgriShow estaremos presentes também na próxima semana já. Então Muito vai ser bem. um prazer recebê-los. Muito bem, meu caro. Uma vez Obrigado, mais obrigado. agradeço. Tendo novidades aí, o espaço está aberto, é só voltar. Muito obrigado. Muito bem, e assim encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV na internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV na internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro.